Beleza, galera do 7º ano, tranquilo? Estamos aqui para a nossa aula da semana número 9, né? E é sempre bom lembrar que eu estou morrendo de saudade de vocês, né? Bom, galera, olha só. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que é o processo da civilização. Ele não é um processo novo para a gente, ele aconteceu, nós vimos quando estudamos e tivemos noção e acesso a tanto a Península Ibérica, né, no caso de Espanha e Portugal. Agora, esse processo novo, nesse processo de unificação, esse processo de centralização do poder, ele vai começar a ser levado mais adiante, mais longe, né? E esse levar mais longe, por exemplo, ele quer dizer que você vai ter mais acesso em outras localidades, por exemplo, como outras regiões da Europa naquele momento que estavam bombando, digamos assim, né? Também esses processos de centralização. Massa? Bem, galera, eu vou apresentar para vocês aqui, né, através do PowerPoint, né, algumas colocações a serem realizadas, beleza? E eu quero trabalhar com vocês o seguinte: por que esse capítulo começa com várias palavras, né? Falando, por exemplo, bom dia, olá, etc, né? Bem, por que isso? Quando a gente fala, a gente tem em mente o processo de centralização, a gente tem que entender também que essa questão do processo, na Europa principalmente, a Europa vem de quê? Vem de muitas invasões bárbaras, né? Desde o século V. Então, essas invasões bárbaras, as pessoas começam a se misturar, e essa mistura surgem o quê? Surgem idiomas, né? Como, por exemplo, do próprio latim, que era a língua que dominou durante muito tempo, né? Durante alguns séculos, digamos assim, a parte ocidental, você vai ter uma desvencilhação, uma separação, onde você vai ver surgir, por exemplo, idiomas como o português, né, o francês, vai ver surgir o espanhol, o italiano. Então, todas essas línguas que vão surgir, ela passa por um processo de centralização, o que a gente costuma dizer que vai realizar um processo de padronização, beleza? Como assim padronização? Vamos tomar, por exemplo, a questão do Brasil. Quando a gente fala de Brasil, a gente vai falar de o quê? Português, porque é a língua que a gente chama de língua mãe, é a língua que todos nós aprendemos. Mas quando você vai conversar, por exemplo, português, né, do Brasil, com um carioca, por exemplo, uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, você vai ver que ela vai ter uma tendência maior a puxar o S, né, ou como eles gostam de dizer, puxar o X. A galera de São Paulo vai ter um som mais anasalado, esse som mais anasalado, no caso, e eles puxam muito para o R. Então, é uma característica deles, daquela localidade lá de São Paulo. Quanto mais você vai no interior, mais ainda eles puxam R. Por qual motivo? Uma questão de uma regionalidade. Bom, mas todo mundo sabe que a língua oficial, por exemplo, do Brasil foi padronizada, e essa padronização diz respeito a ser o quê? O português. O que a gente vai ter é o que a gente costuma dizer e chamar de sotaque, né? Uma diferenciação. Algumas pessoas brincam, dizem que aqui no Espírito Santo não tem sotaque. Quem ouve, por exemplo, nós falando, quando a gente fala, por exemplo, quem nos ouve falando, perdão, vai dizer que nós falamos cantando, tá? E parece, sim, que a gente está falando e está cantando ao mesmo tempo. Não tá, não, tá? Mentira. Capixaba não tem sotaque. Então, essa questão do regionalismo também vai fazer com que surja por nós, no Espírito Santo, temos a mania de falar, de quando a gente toma um susto, como eu falo, yeah! Né? Ou então, como uma coisa muito boa, né? Muito maneira, vai dizer assim, que é muito legal, fala assim, massa, esse negócio, né? São gírias o quê? Locais. Que arrebenta, a gente não fala arrebentar o estudante, a gente fala assim, tal coisa pocou, né? O próprio nome, por exemplo, de capixaba, eu posso estar muito enganado, mas significa pequena localidade de plantação de mandioca, tá? Porque se plantava muita mandioca antigamente, né, antes da colonização dos portugueses, e posteriormente também continuou essa prática. Bom, então isso traz essa questão da necessidade da centralização, que eu estava falando com vocês, tá? Inicialmente, de você criar um padrão. Por que esse padrão? Esse padrão ele vai ser muito, assim, buscado, vai ser muito, assim, quisto, no caso, pela questão principalmente dos comerciantes, tá? Por isso que esse capítulo 2, né, ele abre com essa imagenzinha aí, né, que é essa imagem simplesmente
das palavras olá em diferentes línguas, né? Bom, quais são os obstáculos da fragmentação feudal? Que fragmentação é essa? Bom, quando a gente fala de poder feudal, a gente tem que entender o seguinte, né? Durante muito tempo, o feudalismo ele trouxe essa fragmentação, porque as pessoas ficavam, o quê, basicamente, né? Escondidas, enclausuradas nos seus feudos. E esses feudos, muitas vezes, eles não sofriam tanta divisão assim, mas cada feudo tinha o quê? Uma ideia diferente, cada feudo tinha um propósito diferente e por aí vai. O exemplo dessa foto aqui, dessa imagem que é trabalhada, isso aqui é uma ponte. E são pessoas passando na ponte, né? Com seus animais, respectivamente. E veja que esse senhor que está sentado aqui, ele está fazendo o quê? Ele está cobrando uma coisa que se chama pedágio. O pedágio, durante muito tempo, ele foi um imposto feudal, e esse imposto feudal é o seguinte: esse senhor aqui, bem possivelmente, ele é o dono, ele trabalha para o dono da pessoa, ou seja, a pessoa que construiu essa ponte, que liga o feudo 1 ao feudo 2. Então, todo mundo que quer passar do feudo 1 para o feudo 2 tem que passar por essa ponte, tem que deixar uma contribuição para ele. Essa contribuição, por quê? Ele empregou aí nessa construção de ponte um valor muito alto, ele quer recuperar, ele quer lucrar, isso é maneira do quê? Isso é maneira de uma utilização de um obstáculo, né? Ah, pessoal, mas isso acabou? Galera, até hoje existe, né? A cobrança de pedágios. Por exemplo, eu moro em Vila Velha e trabalho em Jardim Camburi. Todo dia, né? Ainda quando tinha as aulas presenciais, né? Eu saio de Vila Velha e vou para o Jardim Camburi. Eu tenho que passar pela terceira ponte, que liga o feudo de Vila Velha ao feudo de Vitória. Então, eu tenho que bancar o quê? Um pedágio. Eu pago, né? Incríveis R$ 1,05 todo santo dia para ter o direito de ir e vir, fora que eu já pago os meus impostos. Quando você também vai àquela cidade próxima aqui de Vila Velha, chamada Guaraparis, você também paga um pedágio. O pedágio ali é absurdo, de carro são R$ 9 para você ir, mais R$ 9 para você voltar. Ó, maravilhoso, né? Bom, então, era essa prática que era realizada de cobrança do pedágio que essa imagem traz. É a questão que a gente está falando, que é um obstáculo para a feudalização, e a gente vai tentar entender por que nesse momento, tá? Na Idade Média, a descentralização do poder provocada pela insegurança, principalmente graças às invasões bárbaras, eliminou da Europa os governos fortes e centralizados. Então, como funciona isso, né? Bom, eu vou dar uma pausa aqui na explicação para a gente tentar entender isso melhor usando o quadro que está aqui atrás, beleza? Deixa eu parar essa apresentação aqui para que venha, eu coloquei uns pontos de destaque, mas para tentar explicar melhor para vocês. Olha só, galera, veja bem, acho que aqui vai ficar melhor, né? Quando a gente fala do processo, por exemplo, de centralização do poder, a gente fala das questões, das inúmeras questões que estão sendo realizadas, por exemplo, no feudalismo, a gente quer dizer o seguinte, né? É claro que o meu desenho não vai ficar tão lindo, bonito e maravilhoso. Mas imagine que você tem um feudo nessa localidade, um outro feudo nessa localidade. E assim, sucessivamente, você vai tendo o quê? Alguns feudos, esses feudos, eles, de certa maneira, ou em certo momento, eles começam a fazer o quê? Eles começam a se ligar, eles têm suas séries administrativas. Só que para você atravessar, por exemplo, do feudo A para o feudo B, como está mostrando nessa imagem aí que você viu, você tem que fazer o quê? Você tem que sair desse ponto e vir para esse ponto, por exemplo, né? Quando você faz isso, quando você está exatamente nessa localidade aqui, ó, você precisa atravessar uma ponte. Aí você vai ter que pagar um imposto feudal. Pense o seguinte, imagine da seguinte maneira: se toda essa região aqui, ó, ela pertencesse a apenas uma pessoa, não haveria a necessidade, por exemplo, de eu pagar, né, esses impostos que são, no caso, o pedágio, né, etc e tal, para as pessoas utilizarem a mesma localidade. Seria apenas o quê? Um único feudo, ou seja, um único reino, uma centralização do poder. Essa é a ideia que, por exemplo, muitos comerciantes dessa época do feudalismo, eles querem trazer para a gente, ou seja, uma facilidade de comercializar. Por qual motivo você está falando isso, professor? Veja bem, quando a gente fala dessa questão da centralização do poder, a gente está falando de uma questão de você reduzir custos. Tudo que aumenta o custo de qualquer tipo de produção, de qualquer tipo de transporte, vai aumentar diretamente, vai impactar diretamente em cima de quem? Vai impactar diretamente, galera, em cima do preço do produto final. A pessoa não entende isso muito direito, né?
Você vai comprar, por exemplo, uma bicicleta, e essa bicicleta ela está lá no Paraná, né? Quando está no Paraná, aí você vai comprar a bicicleta, você vai pagar, sei lá, R$ 50 de frete. Agora, se você comprar a mesma bicicleta, né, pelo mesmo preço aqui em Vitória, por exemplo, não precisa pagar os R$ 50 de frete. Você simplesmente vai, né, na loja e compra a bicicleta e não paga frete. Ou seja, se você somar os valores da bicicleta e do frete, como o frete aqui em Vitória, ele é free, ele é livre, então, obviamente que você vai fazer o quê? Você não vai pagar um valor a mais. Se a bicicleta custa R$ 200 e com frete de 250, você vai comprar ela por R$ 200. Toda vez que um produto meu custa R$ 200, eu tenho que pagar um frete, no caso, um pedágio, pagar algum tipo de imposto pela utilização de estrada, eu estou encarecendo meu produto. E muitas vezes esses produtos cruzavam várias cidades. Se cruzam várias cidades, galera, é lógico, é claro, é evidente que ele vai custar mais caro. Por que ele vai custar mais caro? Simples, porque as pessoas têm que ganhar dinheiro em cima disso. Então, o preço do pedágio, o preço dos impostos, ele vai ser o quê? Embutido no valor final do produto ao qual você deseja ou qual você quer, né, consumir naquele momento, beleza? Então, essa era a explicaçãozinha, mas depois eu vou voltar para o quadro ali de novo, né, para explicar outra coisinha para vocês, né? Mas vamos lá, então. Continuando nesse processo aí, galera, tá? Bom, continuando nesse processo da explicação, nós temos o seguinte, né, que essa questão da centralização ela era muito importante, né, ela se perdeu durante um tempo, a questão da federalização, da divisão dos territórios, mas ela vai voltar com uma certa força, tá? Quando os reis eles ficaram sem grana, né, eles tiveram muitas vezes que ou os chefes, por exemplo, da burguesia tiveram que fazer o processo de centralização, a descentralização, eles pegaram e dividiram. Imagine o seguinte, eu, Armando, eu moro num prédio. O meu prédio ele tem 4 andares, não tem elevador, e são 2 apartamentos por andar. Eu sou o dono dos 8 apartamentos, tá? Faz de conta que eu sou dono desses 8 apartamentos. Se eu sou dono dos 8 apartamentos, o que acontece, né? Eu não tenho condições de morar ao mesmo tempo nos 8 apartamentos, porque eu tenho que pagar, por exemplo, 8 condomínios. E eu não tô afim, galera, de fazer isso de maneira nenhuma. Qual a minha sacada? Bom, eu vou pegar e vou alugar. Então, o rei, durante o processo do feudalismo, ele alugou a terra para os senhores feudais. Os senhores feudais tinham que tomar conta e proteger, ou seja, pagar as contas de condomínio, a conta de água, a conta de luz e por aí vai, para que ele pudesse se manter naquela localidade. Então, por isso que a gente fala que o poder local ele foi pulverizado entre os nobres feudais, porque esses nobres feudais, galera, eles são as pessoas que vão alugar os apartamentos, vão alugar os territórios de quem? Do rei, porque o rei não tinha muitas condições de bancar essa galera toda, porque não estava tendo circulação grande de moeda para isso, tá? Só que cada localidade, cada pessoa criava suas próprias leis, cobrava os seus próprios impostos e produzia suas próprias moedas. Como assim, pessoal? Por exemplo, nesse prédio que eu moro de 8 apartamentos, né, que são 2 por andar, e são 4 andares, com certeza, se você vier na minha casa, com certeza, se você for na casa do meu vizinho, é totalmente diferente a divisão do apartamento. Cada um tem seu modo de pensar, cada um tem seu modo de agir, então cada pessoa vai fazer com que ela creia, né, que tem uma divisão melhor, por exemplo, né, uma questão de não só uma divisão de apartamento, mas mesmo também como ela vai decorar apartamento, como ela vai decorar um banheiro, como ela vai decorar um quarto, por aí vai. Então, essas multiplicidades, essas diferenças que são realizadas, por exemplo, de apartamento para apartamento, a gente fala que é o quê? É essa questão de criar leis, ou seja, tem gente que bota carpete na porta do apartamento, tem gente que não coloca, tem gente que, por exemplo, bota olho mágico, né? Tem gente que, sei lá, gosta da porta marrom, gosta da porta branca, né? Ou por aí vai. Então, essa é a ideia da fragmentação. Quanto mais você fragmentar, mais problemas você pode ter, né? Porque vai ter uma dificuldade muito grande das pessoas se entenderem. A gente vai... E talvez seja muito confuso essa questão de se entender, mas a gente mesmo vai se entender daqui a pouquinho, beleza? Bom, no final da Idade Média, essa fragmentação tornou-se um obstáculo cada vez maior para os interesses da burguesia. Por qual motivo? Imagine o seguinte: se eu vou sair do feudo 1 para o feudo 2,
Vamos supor que o feudo 1 tem a moeda A e o feudo 2 tem a moeda B. Eu vou ter que converter moeda o tempo todo. Então, alguém para converter moeda, alguém tem que ganhar na conversão dessa moeda. Como assim, pessoal? Por exemplo, hoje, né? Se você quiser sair do Brasil para os Estados Unidos, né? Você tem que comprar o quê? Dólar. Só que R$ 1, ele não vale $1, né? Já valeu há muito tempo, né? R$ 1 hoje, ele vale aproximadamente R$ 6,50, R$ 6,60. Então, isso demonstra o quê? Demonstra que não existe uma união entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? Fácil de entender. Então, se eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que trocar a minha moeda. É claro que hoje você tem outros meios de pagamento, como, por exemplo, cartão de crédito, mas mesmo para você usar o cartão de crédito, você vai pagar impostos em cima da utilização desse cartão de crédito, beleza? Então, essa era a ideia, no caso, de fazer o quê? Uma centralização. Um exemplo clássico disso. A Europa, ela fez o processo da União Europeia. Então, quando você vai na Espanha e Portugal, você utiliza a mesma moeda, que é a moeda chamada euro, né? Só que o valor das coisas em Portugal não são ou não devem ser o mesmo valor das coisas na Espanha, né? Mesmo também porque o salário mínimo de Portugal não é o mesmo valor do salário mínimo da Espanha. Então, essa diversificação, né, ela existe o quê? Numa regionalidade? Não, eles quiseram padronizar. Eles padronizaram a moeda, os valores, né? Deixa o comércio agir da maneira que acha melhor para que as pessoas possam se entender. A diversidade de regras e impostos dificultava o avanço do comércio, né, e dos negócios financeiros. Por qual motivo se dificulta? Toda vez que eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que achar mecanismos que vão facilitar a minha vida, não dificultar a minha vida. Dificultar significa o quê? Criar obstáculos. Esses obstáculos vão sempre prejudicar os valores financeiros, segundo o pensamento burguês da época, né? A burguesia, no caso, galera, eles querem o quê? Sempre. Eles querem maior número de facilidade e lucrar sempre que possível para que eles consigam, né, tocar a vidinha linda, bonita, maravilhosa deles para sempre, né? Mas muito cuidado com isso, beleza? Bom, a cada feudo que passava, o comerciante era obrigado, volta, a pagar, no caso, várias taxas do que consumia, boa parte do seu tempo e dos seus ganhos, né? Lembrando também que muitos desses comerciantes itinerantes, né, que a gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, falar sobre a questão das guildas, né? Essas pessoas, elas não ficavam paradas no comércio, elas faziam o quê? Você tinha na Europa, nessa época, chamadas feiras itinerantes, né? Por exemplo, em Jardim Camburi, a feira, né, de frutas, verduras e legumes e outras coisas mais, de carne, por exemplo, e pastel, essa feira, ela é realizada toda sexta-feira de manhã. Aqui no meu bairro, né, em Coqueiral de Taparica, Vila Velha, essa feira é realizada às sextas-feiras à tarde, né? Num bairro aqui próximo de casa, em Jardim Colorado, é realizado, entre Jardim Colorado e Santa Mônica, é realizado toda quarta-feira de manhã. Então, essa diferenciação, né, vai fazer o quê? Que, como esses comerciantes, eles são itinerantes. Essa galera também, muitos deles eram itinerantes, levavam produtos de um lugar para o outro. E cada vez que eles passavam por uma pontezinha dessa, pagavam impostos. O valor do produto faz o quê? Sobe, porque ele tem que repassar esse valor, acaba repassando, no caso, para o consumidor, beleza? Bom, havia também o problema da multiplicidade de moedas, padrões, pesos e medidas, que obrigava os mercadores a fazer numerosos cálculos e conversões, lembra? Nessa época, por exemplo, você não tinha questão de calculadoras. Então, cara, você se ferrava. Você tinha que dar um jeito, né, alguma maneira de você se inventar ou se reinventar e buscar o mais rápido possível fazer as conversões. Só que essas conversões, galera, elas tomam o tempo das pessoas. E tempo, né, como gosto de dizer o capitalismo, é dinheiro. Então, eles vão acabar perdendo dinheiro. Imagine, eu vou fazer uma viagem que eu tenho que fazer o quê? Ou na Europa, em Emen, onde? No Japão. Mas caso eu queira levar grana, eu tenho que levar o quê? Primeiro que converter o real para o euro aqui e o real para Iêmen aqui também. Por qual motivo? Bem possível que lá, né, eles não vão aceitar. Então, eu converto nessas moedas e a conversão dessas moedas, eu faço o quê? Leve e gasto lá de boa, tranquilo, na conversão. A mesma coisa que essa galera tinha que fazer aqui. Veja que a gente está falando, né, de séculos atrás, mas mesmo assim os procedimentos, os padrões, basicamente continuam os mesmos, né? A questão das trocas.
A burguesia, então, passou a apoiar a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, restabelecendo o controle dos reis sobre o vasto território para unificar leis, impostos, garantir a segurança da população, etc. Como eu disse, se você tem, por exemplo, igual eu mostrei ali para vocês, se você tem um reino unificado, quem decide qual moeda vai ser? O rei. Em vez de você ter, por exemplo, 5 feudos dentro de uma localidade ou de um território, você tem um reino só. Então, você estabelece uma moeda. Exemplo, no Brasil você tem a região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Qual a moeda que a gente usa lá? Né? Muito bem, galera, o real. Então, você utiliza o real no Brasil todo, tá? Então, essa utilização no real, um real, por exemplo, ele vale um real no Espírito Santo, ele vale um real no Acre, em Roraima, em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Então, ele vale o mesmo no real. Qual a diferença? Que muitas vezes pode ser mais caro o produto A, B, C ou D, dependendo da região que você vai, devido à oferta e procura. Mas isso a gente vai conversar mais para frente, tá? Então, a ideia no poder centralizado é isso, que o rei decida o que vai ser melhor para a população dele, beleza? Então, essa é a ideia. Vamos lá. Dessa forma, o processo de centralização, né, da centralização política, caminhava lado a lado com a expansão comercial. Como é que essa expansão comercial vai caminhar lado a lado, né? Principalmente em uma associação que a gente vai ver muito forte agora, tá? Que eu vou dar mais ênfase posteriormente, né, quando eu for explicar na próxima aula, a questão união, burguesia e a monarquia. O que a burguesia mais quer e mais deseja? Ganhar dinheiro. O que eles têm que ganhar? O que eles têm que fazer para ganhar dinheiro? Eles têm que ter notoriedade, visibilidade. E como é que eles conseguem visibilidade? Principalmente a partir do momento que eles vão se apoiar, eles vão se associar aos monarcas. Essa associação com os monarcas vai fazer com que os produtos deles sejam vendidos mais longe, né? Eles possam passar, por exemplo, por algumas localidades sem pagar os impostos devido aos acordos que vão ser realizados, e esses acordos eles são muito bem amarrados, né? Como assim acordos? Suponhamos que você tem um irmão e você quer jogar videogame. Então você quer jogar videogame com seu irmão, mas você não quer jogar, você não quer jogar videogame com seu irmão, você quer jogar sozinho. Então, você estabelece um acordo com ele, fala que você joga de tal horário até horário, e ele de tal horário até horário, desde que os dois não se prejudiquem. Então, é isso que os burgueses querem fazer com a questão da expansão comercial e do apoio do monarca. Eles querem simplesmente, né, criar acordos para que os dois possam se beneficiar. Mas é claro, é evidente, sempre quando um senhor feudal, né, perdão, um burguês, ele possa se beneficiar nas costas do rei, quanto mais ele puder fazer isso, ele vai fazer, e vai tentar, e vai correr atrás, tá? Bom, na Baixa Idade Média, como as terras se encontravam sob o domínio de algum senhor feudal, as cidades em formação também estavam subordinadas aos seus interesses, tá? Bom, com isso, a gente vai começar a perceber um deslocamento comercial e a formação de um processo que a gente chama de comunas, tá? Essas comunas são o quê? Autorizações que os comerciantes conseguiam diretamente com quem? Com o rei, para que eles pudessem estabelecer, por exemplo, que vai dar origem depois à independência de várias localidades, graças à questão comercial, tá? Por que a burguesia, ela cresce tanto, ela tem tanta moral assim, ela consegue tanta disposição? Ela mexe com uma coisa que é muito importante, que o rei vai precisar, né? Que se chama dinheiro. Por quê? Ele não vende, eles não trocam produto por produto, eles trocam produto por dinheiro, né? Como assim, por dinheiro, né? Você vai eu vou na padaria, igual eu dei o exemplo da última aula, eu vou na padaria, eu posso chegar, por exemplo, olha, tudo bem, bom dia, meu nome é Armando, eu vim aqui trocar 5 aulas por 10 pães. A mulher vai olhar para minha cara e vai dizer, você é doido, sem problema, você corre atrás de sombra de avião? Não, eu não aceito, pelo amor de Deus, aqui a gente precisa de dinheiro, porque nós temos que pagar os funcionários. Eu não vou pagar um funcionário meu com 3 aulas de história sua, ou outro com 2 aulas de história, não rola, nem sem interesse nenhum em realizar isso, beleza? Bom, os nobres apoiavam a criação de cidades porque ao longo do tempo, né, elas se tornariam mais rentáveis, ou seja, né, eram verdadeiras galinhas dos ovos de ouro. Por qual motivo?
Quando eu crio essa rentabilidade, por exemplo, local, né, eu vou facilitar. Eu tenho uma conversa diretamente com o rei, então eu vou me beneficiar. Elas vão se tornar rentáveis porque eu vou começar a atrair mais pessoas para aquela localidade. Se eu atrair mais pessoas para aquela localidade, a chance de visibilidade do meu produto é maior. Se a visibilidade do meu produto é maior, eu tenho uma chance mais maior de grande, né, de fazer o quê? Né? Ou seja, maior, lógico, claro, evidente, tá? Tô brincando, gente, de vender o meu produto para outras pessoas, tá? Beleza? Até aqui alguma dúvida, perguntas, questões? Galera, eu trouxe uns pontos de destaque para a gente, né? Que são os seguintes pontos, né? Que são o ponto seguinte, né? A questão, eu vou sair de novo aqui, né? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Depois a gente volta nesse pontinho aqui, beleza? Vamos lá. Ó, bem, então eu trouxe alguns pontos de destaque para a gente, como, por exemplo, a questão das comunas. O que são as comunas? As comunas, basicamente, são autorizações para as pessoas trabalharem, né? Esse trabalho que vai ser realizado, né, vai ser muito forte, né, e muito, assim, primordial para o desenvolvimento, por exemplo, comercial de algumas regiões da Europa. Em segundo, nós temos, no caso, a associação da burguesia com o rei. O rei, que é o dono das terras, e a burguesia, que é dono de uma coisa muito interessante, que se chama dinheiro, beleza? Eles buscam um processo de centralização. Essa centralização do poder, ela vai estar principalmente pautada em quem, galera? Essa centralização do poder, ela vai estar pautada na figura do rei, porque aí o rei pode fazer o que ele quiser, ele manda naquele local, é igual você, por exemplo, quando for maior de idade e tiver a sua casa, vai poder fazer o que você quiser na sua casa, porque quem manda é você. Além disso, você tem a questão da padronização. Que padronização é essa? A padronização da língua, a padronização da grana, a padronização de pesos, a padronização de medidas. Tudo isso visa o quê? Visa a não estar realizando inúmeras conversões, tá? E a expansão comercial. Essa expansão comercial, ela vai estar diretamente associada à padronização e à centralização. Então, todos esses pontos aqui que eu destaquei para vocês, eles se ligam de alguma forma, tá? Quando a gente fala de padronização, por exemplo, durante muito tempo, na Inglaterra, por exemplo, quando eles falavam de questão de medidas e pesos, eles faziam o quê? Era sempre o peso e a medida do rei. Então, imagina, toda vez que trocava o rei, tinha que trocar a chamada polegada, a libra, o pé, que eles chamam de foot, né? Que é em inglês, né? O inglês está fiadíssimo, né? Então, o que significa isso? Quantos pés tem uma coisa? Você tinha que pedir o pé do rei que estava em vigor. Até que chegou o Henrique VIII e falou assim, cara, vamos parar com essa palhaçada. A partir de hoje, diante, tudo quanto é tipo de medida que usar o corpo, por exemplo, vão ser as medidas do meu corpo. Então, quanto vale uma polegada? Uma polegada, por exemplo, vale 22,4 milímetros, né? Então, ou seja, ou 2,24 centímetros, né? Tá afiadinho na matemática, né? Nas conversões também. Então, e quanto vale, por exemplo, um pé? Um pé vale 33,3 centímetros. Então, por aí vai. Todas essas ideias de padronização é por quê? Para você melhorar a questão comercial, para você ter agilidade, não precisar ficar fazendo tabelinha. Porque imagina, né? Se você fosse comprar carne no supermercado, aí você está acostumado a comprar, fazendo, me dá 2 quilos aí. O cara fala assim, que não pesa em quilo, não, que pesa em libra, né? Isso, é aí que tem que fazer conversão, né? Aí fala assim, ô moço, pelo amor de Deus aí, ó, né? Vou comprar 1 metro de pano para fazer uma camisa bonita para mim. Me vê 2 metros de pano. A gente não vende pano metro aqui, não, só vende em pé. Então, né, você vai ter uma dificuldade maior. Galera, com isso, né, a gente tem que apresentar o quê? Processos que vão viabilizar a facilidade, não a dificuldade, tá bom? Bom, voltando aqui na nossa apresentação, cadê a apresentação? Tá aqui, apareceu danada, né? Bom, para você não se esquecer de mim, que eu sei que com certeza jamais, nunca hipótese nenhuma, vou me esquecer de vocês, tá? Realizem a atividade da página 21, a atividade chama ação, número 1 e 2, e página 40, continue aprendendo na semana 3, número 12 e 13, tá? Com certeza nós vamos corrigir assim que possível, beleza? E qualquer tipo de dúvidas, perguntas, questões, indagações ou esclarecimentos,
favor, entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou colocar para vocês aí na descrição da plataforma Plural, beleza? Beijo de luz, galera. Fique com Jesus e até a próxima semana, tá? Lembramos que eu sou o celular de vocês, eu queria ver vocês, né, no caso, pessoalmente, mas isso ainda não é possível, beleza? Beijão, valeu, tchau!